Então vamos lá, pessoal. Segunda parte da nossa aula, eu vou falar sobre oceanos e mares. Ah, tem diferença, Saulo? Existe. Basicamente, o mar vai ser aquele que está mais perto possível da costa, ou seja, a costa litorânea. Esse que está mais perto é chamado de mar. O que está mais afastado é chamado do quê? É chamado de oceano. Além disso, além da localização deles, vai diferenciar em relação ao quê? À profundidade. Um oceano vai ter uma profundidade maior quando comparado com o mar. O que mais? Também em relação à salinidade, a quantidade de sal. Qual será que é mais salgado? Esse que está mais perto possível do continente ou esse que está mais afastado? Ah, Saulo, imagina esse que esteja mais perto. Até porque as ondas do mar, que é um tipo de erosão quando entra em contato com uma parede, que é o caso das falésias, começa a ter o quê? Esse desgaste. Então, esse desgaste vai fazendo com que crie essa salinidade, sem contar também que o mar está recebendo tudo que vem o quê? Do rio. O rio ele acaba tendo a sua desembocadura, a sua foz em um mar. Então, isso acaba fazendo com que fique um ambiente mais salgado comparando com o oceano. Também em relação aos oceanos, é importante lembrar quais oceanos que possuem o nosso planeta, quando nós falamos em relação ao Oceano Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Glacial Antártico, enfim, então também é muito importante ter o que? Essa ideia. Ah, Saulo, em relação aos mares? Em relação aos mares, são diversos que existem ao redor do mundo. Quando nós falamos do Mar das Antilhas ou Mar do Caribe, posso pensar ainda no Mar do Japão, no Mar da China, quando a gente começa a pensar no Mar Mediterrâneo e assim por diante. Então, tem uma quantidade gigantesca. E, claro que é sempre bom ficar atento, né, ter a noção sobre esses mares, bem como sobre os oceanos. Vamos lá. E eles, pessoal, eles recebem uma classificação conforme eles estão num dado território. Se ele é mais aberto, se ele é mais fechado. Ah, tem uma classificação, Saulo? Sim. Olha só. Esse mapa ele deixa bastante claro isso para a gente sobre essa classificação. Então, nós falamos sobre mar aberto. Mar aberto ele também é chamado de mar costeiro, que é essa coloração rosa que nós estamos visualizando. Então, a gente vê aí o que? O mar das Antilhas, que eu já havia dado exemplo. Então, a gente visualiza também, ou o Mar do Caribe, tanto faz. A gente vê aqui o Mar do Norte, localizado na Europa. Também em relação ao Mar Arábico e assim por diante. Então, esses são os abertos, também chamados de costeiros. Depois do mar aberto, pessoal, nós temos o mar interior. Mas qual que é a diferença, Saulo? Olha só. O mar aberto, pessoal, conforme a gente está visualizando na imagem, significa que ele possui uma conexão direta com o oceano. Não tem nenhuma área continental impedindo essa conexão direta. Então, quando existe uma conexão direta entre mar e oceano, é chamado de mar aberto ou mar continental, como queiram. Depois, nós temos o chamado mar interior. O mar interior está nessa coloração aqui, roxa, como, por exemplo, o mar Mediterrâneo. Mas aí, Saulo, o mar Mediterrâneo está falando que ele não tem uma conexão direta com o oceano? Não. Até porque o mar Mediterrâneo ele tem uma porção que faz com que exista uma pequena quantidade de terra que vai dificultar essa conexão direta entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Tanto é que, quando a gente olha no mapa, existe o chamado Estreito de Gibraltar, que está entre o quê? Entre o Marrocos, o norte da África, e a Espanha, o sul da Europa. Então, é um canal, a distância desse estreito é de aproximadamente 13 quilômetros. Então, existem esses 13 quilômetros de um canal que acaba separando o mar Mediterrâneo até chegar ao Oceano Atlântico. Então, quando isso acontece, quando o mar ele não tem uma conexão direta, como é o caso do mar costeiro, não tem uma conexão direta com o oceano, isso é chamado de mar interior. Depois do interior, nós temos o chamado mar fechado. O mar fechado, pessoal, realmente é aquele que não possui qualquer conexão, como, por exemplo, o mar de Aral. E o mar de Aral é considerado o quê? É considerado o maior desastre ambiental do mundo. Nossa, por que, Saulo? Vamos lá que vale a pena comentar sobre o mar de Aral. O mar de Aral está localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão.
ele recebia quantidades de água de dois rios, tanto o rio Sir quanto o rio Amur. Só que foi feita uma transposição desses dois rios. Esses dois rios que chegavam até o Mar de Aral, abastecendo ele, agora teve um desvio, fez com que começasse a chegar numa outra região. Aí você está perguntando, mas por que foi necessário fazer isso, Saulo? Foi necessário fazer isso considerando a época da União Soviética, lembrando que esses países da Ásia Central faziam parte da União Soviética, então foi necessário ter esse desvio para fazer com que chegasse até uma tal localidade, principalmente pensando na produção de algodão. Então, foi feita aí a agricultura, né, utilizando muita água, foi feita essa transposição. Só que daí foram passando os anos e o Mar de Aral ele começou o quê? A secar. Tanto é que quando a gente visualiza em imagens o Mar de Aral, ele praticamente não existe mais. Então, acabou formando o quê? Uma área ali com uma quantidade gigantesca de sal e que antes, na verdade, era um mar fechado. Mar fechado, mar isolado. Por quê? Se a gente for parar para analisar, um mar fechado, um mar isolado, no caso do Mar de Aral, na verdade, ele é um lago. É um lago que de água salgada. Por quê? Porque ele não tem qualquer tipo de conexão com um outro mar ou bem como com o oceano. Continuando. Então, aí nós temos o chamado Mar de Aral. Então, é dividido dessa forma quando a gente começa a pensar em relação aqui à localidade, pensando se ele é aberto, se ele é fechado, se ele é interior, conforme eu havia comentado com vocês. Ah, Saulo, é importante também eu ter ideia sobre a localização dos oceanos, exato, seja o Pacífico, seja o Atlântico acaba sendo mais fácil porque banha o nosso país. Lembrar do Oceano Índico, assim como do glacial Ártico, bem como do glacial Antártico. Então, com isso, pessoal, eu encerro essa nossa parte da aula. Nossa, Saulo, essa foi curta. Essa foi curta basicamente para demonstrar para vocês a localização do mar, do oceano, lembrar quais são e também saber sobre essas particularidades. Se é considerado aberto, fechado, interior e assim por diante. Continuando. Agora sim, dando início à nossa terceira parte da aula, eu vou falar sobre o litoral brasileiro. Ah, Saulo, então agora você vai ser bem específico, sim, falar sobre o litoral brasileiro. Então, considerando o litoral brasileiro, conforme a gente viu, ele está o quê? Tem uma conexão direta com o Oceano Atlântico. Ah, é verdade, Saulo, a costa ela está voltada para o Atlântico, não existe qualquer tipo de impedimento. Tem uma ilha ou outra no Atlântico, mas isso nem pode ser considerado um impedimento, exatamente. Então, existe essa conexão. Quando a gente começa a pensar em relação ao litoral brasileiro, ele também é dividido em áreas que eu vou demonstrar para vocês agora e também falar um pouco sobre essas áreas que ele acaba existindo essa divisão. Olha só. Bem, antes de falar sobre as divisões, é importante salientar o quê? As correntes marítimas que atuam no nosso país. Ah, é, Saulo? Sim. No caso, é importante lembrar que, de longe, a maior atuação que temos é de uma corrente marítima quente, a chamada corrente marítima brasileira. Ela atua na maior parte do nosso litoral, mas ela não é a única. É importante lembrar que também existe a atuação de uma corrente marítima fria, que ela atinge principalmente o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Principalmente, até pode atingir Paraná, até São Paulo, dependendo da situação, mas é mais difícil. Realmente fica mais preso a esses dois estados da federação que estão mais ao sul do nosso país. Enfim, que é a chamada corrente marítima das Malvinas, também chamada de corrente marítima de Falkland. Então, são essas que acabam atuando no nosso país. Aí, Saulo, pensando nessas que são frias, a consequência é o fato de elas começarem a levar os micro-organismos que estão numa profundidade maior até a superfície, o chamado plâncton, zooplâncton, fitoplâncton, exatamente conforme eu já havia comentado com vocês na aula sobre climatologia. Olha só. E também a água mais quente ela contribui com a facilidade, na realidade, da formação das nuvens. Então, na atuação no nosso país, nós temos a chamada corrente sul-equatorial. E a corrente sul-equatorial ela se divide em duas. Ela se divide em corrente das Guianas, que atinge mais o norte e o nordeste do nosso país, e também a corrente do Brasil, que atinge o nordeste e atinge o sudeste e até o sul do nosso país. E conforme vocês estão visualizando aí o desenho, a corrente das Falklands, que atinge mais o sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também chamada de corrente das Malvinas. Depois, aí sim, quando nós falamos da divisão do nosso território. O litoral,
brasileiro, ele pode ser dividido conforme vocês estão visualizando. Ele é dividido em setentrional, lembrando que setentrional é sinônimo de norte, oriental, que eu posso tratar como sinônimo de leste, e meridional, que eu posso tratar como sinônimo de sul. Então, vamos lá, falar um pouco sobre essas faixas que estão sendo demonstradas aí. Começando pelo setentrional. O que a gente fala sobre o setentrional? Estende-se desde o Cabo Orange até o Cabo São Roque, Rio Grande do Norte. Ah, Saulo, pensando em relação a esse cabo, seria o quê? Uma extensão. Você mostrou isso para a gente na aula passada sobre relevo, falando sobre, dando exemplo sobre cabo, promontório, falou ainda em relação à península. Exatamente. A diferença vai estar no quê? Vai estar no tamanho. Então, o cabo, vou pensar o quê? Numa pequena porção de terra que tem essa quantidade para fora, vamos falar assim, do continente. Possui a mais larga plataforma continental na costa. Plataforma continental é o quê? É a área que vai fazer a conexão do continente com o oceano. Haja vista que recebe muitos sedimentos dos rios volumosos. Exato, estamos falando aí de uma área que tem a foz do rio Amazonas. Esse trecho apresenta várias lagoas costeiras, dunas e manguezais. Lembrando que duna, pessoal, não é um deserto, muito cuidado, já havia alertado vocês em relação a isso. Dunas, vou pensar no quê? Numa concentração de areia, a diferença vai ser o quê? Que a duna está numa topografia mais elevada, só isso. Manguezais, Saulo, você falou de mangue na aula 02, vegetação. Há ilhas fluvio-litorânea, também chamada de fluvio-marítima, tais como Marajó, no caso do estado do Pará, e São Luís, no estado do Maranhão, esse que recebe o nome. Então, uma ilha fluvio-litorânea. O que significa isso? O flúvio do que? De fluvial, que estou falando de rio. Então, é uma ilha que ela tem o que? A presença de rio e também tem a presença de mar. Aí ele recebe esse nome, ilha fluvio-litorânea. Então, pensando em relação a São Luís. Lembrando que no nosso país existem 3 capitais que são consideradas ilhas. Saulo, sim, São Luís, no Maranhão, quando nós falamos em Vitória, no Espírito Santo, e Florianópolis, em Santa Catarina. Depois, oriental, do Cabo São Roque até o Cabo de São Tomé, Rio de Janeiro. Apresenta a plataforma continental estreita, possui extensas barreiras ou recifes de rochas e corais. Há também ilha fluvio-marítima, que é o caso do Espírito Santo, em Vitória, conforme eu já havia adiantado na realidade. E, por último, nós temos o que? O meridional, desde o Cabo de São Tomé até o Rio Chuí. A plataforma continental é mais larga comparada ao litoral oriental, mas não é mais larga comparada ao setentrional. Existem baías, lagos, costeiros e ilhas com destaque para Florianópolis. O que é baía mesmo, pessoal? Saulo, você havia comentado também na aula passada, quando você estava falando sobre a geomorfologia litorânea. Exato, aula passada, aula 03, sobre relevo. Comentei com vocês que a baía é o que? É uma reentrância. Então, vou ter uma quantidade de águas tendo em contato com o continente e o continente vai ter essa formação o quê? De arco. Então, quando isso acontece, isso é chamado de baía. Comentei com vocês também que existem diferentes tamanhos. O saco, ele vai ser esse arco que é menor, a baía vai ser um arco médio e tem o golfo também. O golfo vai ser o quê? Esse arco, essa reentrância, o quê? Muito maior. Exatamente. Depois, nós falamos também em relação ao quê? Aos limites marítimos. Os limites marítimos, exato, conforme vocês estão vendo. Então, o que está escrito em branco aí para a gente apresenta a plataforma. Aí nós temos as chamadas águas interiores. Então, nessas águas interiores, nós temos também a linha de base. Aí, a partir disso, começa o quê? Começa a ir cada vez mais afastado do continente. Então, pensando nessas áreas, aí nós temos o chamado mar territorial, que tem essa distância de 12 milhas náuticas, depois a zona contígua de 24 milhas náuticas, então, aí vai ter o quê? Cada vez mais afastado. O talude que nós estamos vendo, comentei com vocês quando eu estava falando sobre a geomorfologia subaquática, o talude é justamente esse ponto que tem o quê? Essa inclinação abrupta. Depois, dentro dessa zona contígua, nós temos a chamada zona econômica exclusiva.
E olha só o que tem nessa zona econômica exclusiva. Soberania para explorar, conservar e gerir os recursos vivos e não vivos das águas, leito e subsolo. Ou seja, essa área aí que está nessa condição aí de 200 milhas náuticas a partir das águas interiores, a partir do continente, na realidade, é possível fazer essa exploração econômica nessa área. Ah, com o petróleo, por exemplo, sim, sem problema nenhum. Aí a jurisdição. Ilhas artificiais, instalações, estruturas, investigação científica e proteção, preservação ao meio ambiente. Então, a ideia é o quê? Pensar na condição militar, pensar nessa condição econômica e pensar na condição ambiental também. Aí abaixo nós temos a plataforma continental. A soberania para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus recursos minerais, não vivos do leito subsolo, mais espécies sedentárias. Então, acaba tendo o quê? Essa mesma conotação quando a gente compara com a zona econômica exclusiva. E depois nós temos o chamado alto mar. O alto mar realmente é quando a gente fala sobre águas internacionais, ou seja, uma região que o Brasil já não vai ter mais jurisdição em cima dela. Aí é o patrimônio da humanidade, como escrito. Então vamos lá. Tem o mar territorial. A partir da costa até cerca de 20 quilômetros. Aí está marcado 12 milhas náuticas. Então 12 milhas náuticas representam 20 quilômetros. Fica mais fácil para nós brasileiros entendermos essa unidade de medida quilômetros do que milhas náuticas. Milhas náuticas não estamos acostumados. Nessa área, a exploração econômica é do Brasil. Então, nessa área de mar territorial. Depois, a zona contígua. Dos 20 quilômetros do limite do mar territorial até aproximadamente 40 quilômetros em direção ao oceano. Nessa área, nosso país tem poder de fiscalização aduaneira, ambiental e de imigração. O que é fiscalização aduaneira, Saulo? É quando existe esse comércio internacional. É necessário fazer com que tenha essa fiscalização, esse tipo de fiscalização. C. A zona econômica exclusiva. Dos 20 quilômetros do limite do mar territorial até aproximadamente 370 quilômetros em direção ao acesso de outros governos, se outros governos se interessarem em fazer investigações científicas ou treinamentos militares. Será necessário pedir autorização para o governo brasileiro. Plataforma continental jurídica, área reivindicada internacionalmente. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar permite o prolongamento da zona econômica exclusiva para 650 quilômetros. Em 2007, a ONU aprovou o prolongamento parcial da zona econômica exclusiva do Brasil, ou seja, desde 2007, o Brasil pode ultrapassar um pouco esses 370 quilômetros, que é da zona econômica exclusiva. Depois, ainda falando sobre o nosso litoral, comentar com vocês sobre as chamadas ilhas oceânicas. Saulo, você até chegou a comentar rapidamente sobre essas ilhas oceânicas, sobre, no caso, o arquipélago de Fernando de Noronha, quando você estava falando sobre fuso horário, que são as localidades no nosso país que possuem o horário mais adiantado. Exatamente. Então, vamos comentar um pouco sobre elas. Olha só. Bem, então, primeiro, começando a falar sobre Fernando de Noronha, que é um arquipélago. O que é um arquipélago? O arquipélago, pessoal, significa um conjunto de ilhas. Então, possui ilhas e ilhotas. Ilhota é uma ilha pequena. Apesar de pertencer ao estado de Pernambuco, esse arquipélago está mais próximo do Rio Grande do Norte, em torno de 350 quilômetros de distância. Aproximadamente 70% do arquipélago é área de proteção ambiental. Cerca de 3 mil pessoas vivem em Fernando de Noronha e a principal atividade econômica é o turismo, ou seja, uma ilha de 3 mil pessoas, o restante disso diz respeito aos turistas. Depois, nós falamos ainda em relação à ilha Trindade e Martim Vaz. Pertence ao estado do Espírito Santo e está a cerca de 1.000 quilômetros desse. Devido à riqueza da fauna, sobretudo por causa das aves migratórias, esse arquipélago é considerado um patrimônio ambiental. Há uma base oceanográfica mantida pela Marinha. Então, depois, a gente fala sobre o quê? A gente vai falar sobre São Pedro e São Paulo. Localiza-se a cerca de 600 quilômetros de Fernando de Noronha, pertence ao estado de Pernambuco também, assim como Fernando de Noronha, concentra rochedos conhecidos como penedos. Não possui água doce nem cobertura vegetal.
Algumas aves marinhas habitam esse arquipélago, deixando seus dejetos que formam o guano. O que é esse guano? Acúmulo de excremento das aves que é rico em nitrogênio, deixando o solo mais fértil. Além disso, pensando ainda nessas áreas mais litorâneas, nós temos o chamado Atol das Rocas. Atol das Rocas, exatamente. Situa-se a oeste de Fernando de Noronha, aproximadamente 150 quilômetros. Atol é uma ilha em forma anelar formada pela acumulação de corais. Então, é uma ilha específica. Esse atol é o único do Oceano Atlântico. Possui grande importância para as aves devido à grande quantidade de variedade de peixes. No caso, vocês estão visualizando essa imagem também à esquerda, além de mostrar para a gente a localização desses trechos considerados ilhas e arquipélagos, também é importante falar sobre a chamada Amazônia Azul. Amazônia Azul, Saulo, exatamente. Então, essa faixa que a gente está visualizando numa coloração azul, que está escrito na legenda, esse azul médio, vamos falar assim, diz respeito à zona econômica exclusiva, que eu já havia mostrado para vocês, e nesse tom de azul mais escuro, diz respeito ao quê? Diz respeito à extensão da plataforma continental. Então, vai o quê? Além dessa zona econômica exclusiva, lembrando que o Brasil, desde 2007, pode explorar além da zona econômica exclusiva com a permissão da ONU. Então, vamos lá. Segundo a Marinha do Brasil, o nosso país possui o direito de explorar uma extensa área oceânica, com cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, o equivale a aproximadamente metade da nossa massa continental. Aí você está se perguntando, Saulo, por que chama Amazônia Azul todo esse trecho? Recebe o nome de Amazônia Azul, pessoal, pelo fato de possuir uma biodiversidade considerável. Então, considerando esse fato, fez com que realmente esse trecho, que na verdade está na nossa costa atlântica, recebesse esse nome de Amazônia Azul. Depois, no mar estão as reservas do pré-sal e dele retiramos cerca de 85% do petróleo, 75% do gás natural e 45% do pescado produzido no país. Por nossas rotas marítimas, escoamos mais de 95% do comércio exterior brasileiro. Nessa área existem recursos naturais e uma rica biodiversidade ainda inexplorados, e ainda bem que ainda é inexplorada. Então, pessoal, vamos ver como esse assunto sobre o litoral brasileiro, ele pode ser cobrado na hora da prova. Vamos lá. Colégio Naval 2019. O espaço geográfico tem cada vez mais despertado interesses de grupos, países e empresários pela disponibilidade dos recursos naturais dispostos nos territórios. Essa cobiça exige dos países detentores de grandes riquezas cada vez mais a implementação de políticas adequadas à proteção da soberania nacional. No Brasil, é crescente o debate sobre a importância da Amazônia Azul, uma imensa área do litoral, medindo quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados, o que acrescenta ao país uma área equivalente a mais de 50% de sua extensão territorial. Sobre as potencialidades e desafios marítimos do Brasil, assinale a opção correta. Então, vamos lá. A. O avanço do comércio exterior propiciou, nas últimas décadas, a diminuição da vulnerabilidade do país. Se o comércio exterior aumentou, o avanço dele, isso significa que vai ter mais entradas de produtos. Se vai ter mais entrada de produto, vou pensar na diminuição da vulnerabilidade? Ah, não, só vou pensar no aumento da vulnerabilidade. Exatamente, e não na diminuição. Aí ele coloca ainda, visto que os fretes marítimos são transportados majoritariamente por navios de bandeira brasileira. Majoritariamente transportado por bandeira brasileira? Não. Quando a gente começa a pensar nos navios que chegam no nosso país, de longe, a maioria das bandeiras são o quê? Chinesas, na realidade. Tem uma quantidade estadunidense, até de países da Europa, como, por exemplo, a Alemanha, mas, nossa, ultimamente, realmente é a China. B. Embora as descobertas das reservas de petróleo no pré-sal nas bacias de Santos e Campos possibilitassem o aumento da extração pela via marítima, ainda o Brasil depende quase que exclusivamente, cuidado com essa palavra, pessoal, exclusivamente da exploração das áreas continentais. Incorreto. De longe, a maior exploração no nosso país é aonde? Na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. De longe. Então,
A condição de exploração continental é pequena, na realidade, com destaque para o Rio Grande do Norte, mas nem se compara com o tanto que o Rio de Janeiro, por exemplo, consegue extrair. C. A implantação de unidades de conservação costeiras e marinhas no litoral brasileiro promoveu a conservação da biodiversidade e o aumento dos manejos de áreas abertas. Portanto, suprimiu os conflitos de múltiplos usos. Suprimiu ficou exagerado. Até porque ainda existem conflitos. Por quê? Porque é uma questão de interesse. Quem que vai fazer essa exploração litoral? Vai ser feita pelo comércio, pelos serviços? Vai ser ter uma condição mais científica, mais militar? Então, suprimiu de jeito nenhum. D. A pesca artesanal está localizada, em sua maioria, nas regiões sudeste e sul do Brasil. Sudeste e sul do Brasil? Artesanal? Não, Saulo, se for pensar em pesca artesanal, ou seja, naqueles moldes que não são pensados na pesca industrial, na grande quantidade, enfim, algo bem mais rudimentar, vou pensar muito mais no norte do nosso país do que no sul ou sudeste, exatamente. Então, fora aqui, pensando na pesca artesanal, falar de sudeste e sul. Enquanto a pesca industrial se deslocou preferencialmente para as regiões norte e nordeste. Inverteu aí, né, pessoal? Seria primeiro falar nordeste e norte, depois falar sudeste e sul, mas foi invertido aí. Errado, então, alternativa D. Então só pode ser aí, Saulo? Só pode ser aí, olha só. Vamos confirmar. A degradação dos ecossistemas costeiros provocada pela especulação imobiliária e dejetos produzidos pela poluição urbana e industrial é responsável pela destruição dos manguezais e das dunas, acarretando o problema da erosão marinha. É verdade? Sim, correto. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa E. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa nossa terceira parte da aula que eu comentei com vocês sobre o litoral brasileiro. Continuando.